Gente amada, o texto para nós refletirmos hoje aqui é de Mateus capítulo 8, verso 28 em diante, até verso 34. Vamos nos colocar de pé um minutinho, por favor, outra vez, e vamos ler esse texto. É uma narrativa estranha, cheia de detalhes difíceis da gente compreender, mas tratando de um tema super importante, uma batalha espiritual que, de um lado, coloca o Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, da libertação, o Deus Todo-Poderoso, de outro lado, dois homens possessos de legiões de espíritos malignos. O texto diz assim, a partir do verso 28, Mateus capítulo 8, tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Verso 29, eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Palavra inspirada pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, infalível, inerrante, que ela fale também outra vez ao meu coração, ao seu coração, ao nosso coração nessa noite. Amém. Vocês podem se assentar. Queridos irmãos, esse tema, batalha espiritual, é objeto de muita especulação, fruto da nossa curiosidade. Um tema que soa a superstição, a misticismo, já tem sido objeto de muitos livros escritos a propósito a respeito desse assunto. E aqui o que o texto traz é um quadro que trata precisamente desse conflito de ordem de natureza essencialmente espirituais no que nós estamos envolvidos. E por que pensar num texto assim? Primeiro porque ele aparece no registro da Bíblia. A gente tem que ler e entender o que o Espírito Santo pode trazer e quer trazer para o nosso coração nessa noite, numa hora assim. Segundo, porque eu preciso entender que campo de batalha é esse, no qual eu, como servo do Senhor, você, como serva de Jesus, servo, estamos metidos. Eu preciso compreender, eu preciso ter lucidez a respeito do que se passa ao redor e em torno da minha vida com a minha própria vida. E por que entender assim essas coisas e esse tipo de ambiente sinistro, em grande medida, para que eu possa fazer frente vitoriosamente, de conformidade com o armamento que Deus coloca a meu dispor, a nosso dispor, ao dispor da igreja nesse enfrentamento grave, sério e crítico. Quando se trata de pensar num assunto desses, descrito aqui, batalha espiritual, há duas posições extremadas que a gente precisa evitar. De um lado, alguns excessivamente místicos, talvez, na sua experiência de fé, e que tudo atribuem a uma ação do diabo. Tudo é do maligno, todo mal é do maligno. Então, para alguns, nessa visão extremada e radical, não existe doença física, propriamente, que não tenha a sua origem numa ação direta do diabo. E, frequentemente, essa é uma boa desculpa para a gente também se escusar dos nossos próprios pecados e falhas. Como Tiago diz na sua primeira carta, ele diz assim, olha, nós pecamos por conta da corrupção instalada no nosso coração. Somos atraídos pela cobiça que vive dentro do homem pecador.
O outro lado dessa versão extremada é própria de uma teologia que pretende, por assim dizer, desmistificar o Evangelho, desmitologizar o Evangelho de Jesus e a própria Bíblia. E, nesse sentido, há uma corrente teológica mais liberal e moderna, se é que se pode dizer assim, já antiga, mas que entende que, no final das contas, essas operações aqui do mal são manifestações de instituições, de estruturas humanas, por exemplo, governos, instituições humanas quaisquer, mas que de fato e de verdade não há diabo nem demônios, como seres cósmicos superpoderosos e pessoais. Fugindo desses dois extremos, é que nós vamos procurar aqui destacar alguns pontos fundamentais para a gente entender que contexto é esse, que ambiente de batalha espiritual é esse. Aqui vocês viram o que o texto indica é o de uma situação, de um extremo, em que dois homens, segundo a descrição do texto, mesmo texto descrito em Marcos e em Lucas, possessos de uma legião, de milhares de demônios, se encontravam numa situação horrorosa, horrível, a tal ponto de ninguém poder transitar pelo mesmo caminho que esses dois possessos. A primeira coisa que se precisa dizer quando olhamos para um texto assim, pode parecer chocante à primeira vista, dado que, pela misericórdia do Senhor, nenhum de nós está vivendo, ou já viveu uma situação tão aguda de domínio tirânico de forças demoníacas como a descrita aqui nesse texto. Mas a Bíblia afirma, e a partir desse texto se pode compreender, a Bíblia afirma que fora do domínio de Cristo, a alternativa é viver sob o domínio de Satanás. Eu vou repetir. A afirmação consistente, reiterada da Bíblia, é a de que só há duas possibilidades de domínio espiritual. Fora do domínio de Cristo, a alternativa é se viver sob o domínio das trevas e de Satanás. Eu poderia passar horas aqui citando vários textos da Escritura para confirmar esse ponto, mas vamos ficar com alguns deles somente. Colossenses capítulo 1, verso 13, diz o apóstolo: Ele, o Deus Todo-Poderoso, arquiteto de nossa salvação, diz o apóstolo, vos deu vida. Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Repetindo Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele, o Deus Todo-Poderoso, vos deu vida em Cristo, vos libertou do império das trevas e vos transportou, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Num diálogo de Jesus registrado no Evangelho de João, capítulo 8, diálogo tenso, difícil, Jesus, para os seus interlocutores judeus, certamente muitos entre aqueles fariseus, doutores da lei, lhes disse o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, os interlocutores de Jesus retrucaram assim: mas libertar de quê? Nós somos filhos de Abraão, somos livres. E Jesus avançou no diálogo tenso, para lá pelas tantas lhes dizer: vocês são filhos do diabo, que é vosso pai. Carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1, texto que eu misturei aqui, comecei a citar algumas vezes. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, referência aos demônios, referência a Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nos quais também
todos nós andamos outrora. Todos nós andamos, de alguma forma, guiados, conduzidos, tangidos pelo príncipe da potestade do ar. Pode parecer chocante, mas a Bíblia diz que num grau maior ou menor, e aqui o que se tem é o grau máximo, na forma de uma possessão demoníaca, todos que não estão sob o domínio de Jesus estão, de alguma forma, sob o domínio de Satanás. Paulo, diante do rei Agripa, Atos capítulo 26, dando testemunho da sua chamada missionária, reproduziu para o rei as palavras que ouviu de Jesus. E, entre outras palavras, ele ouviu de Jesus o seguinte: Paulo, eu estou te chamando para você abrir os olhos e converter muitos gentios das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Fora do domínio de Jesus, a alternativa é se estar sob o domínio de Satanás. Me desculpe começar o texto, a reflexão assim, mas essa é uma lição da qual eu não posso fugir examinando uma passagem assim. E se isso é verdade, segundo o testemunho infalível da palavra de Deus, é também verdade o que esse texto, de maneira viva, gráfica, chocante e, de certo modo, grotesco, apresenta. O Evangelho de Jesus, Jesus mesmo, é o poder, aliás, o único, para a libertação de todo homem do domínio dos poderes infernais. É o que se vê nesse texto, é a grande conclusão desse texto, em que dois homens loucos, perdidos, completamente miseráveis, desgraçados, vivendo sob a tirania desses demônios, são confrontados com Jesus, num caminho que ninguém ousava transitar. E Jesus os liberta completamente. Você sabe que, num dos textos de Marcos e de Lucas, a descrição do estado de um desses homens que se seguiu a essa libertação maravilhosa promovida pelo Evangelho de Jesus, Ele mesmo, o Senhor do poder e da graça, é uma descrição sublime. O homem assentado aos pés de Jesus em perfeito juízo. O Evangelho de Jesus, que é Cristo em síntese, é o poder de Deus para a libertação de todos os homens da terrível escravidão, consciente ou inconsciente, sob a tirania de poderes infernais. Terceira lição que esse texto traz, que é corroborada por vários outros textos do Antigo e do Novo Testamento, tem a ver com o caráter desses poderes infernais, capitaneados pelo seu comandante em chefe, Satanás, que significa adversário, a forma hebraica das Escrituras se referirem ao inimigo das nossas almas. E a forma grega, diabolos, significa acusador. O texto das Escrituras indica que o caráter destes inimigos, dessa frente infernal, que peleja constante e continuamente contra as nossas vidas, é fundamentalmente um caráter maligno. Num outro diálogo de Jesus, João capítulo 10, Jesus, usando a metáfora de um pastor e suas ovelhas, disse o seguinte: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
E no confronto direto desses demônios aqui, em legião, com Jesus, vocês viram qual foi a sua primeira exclamação? Que temos nós contigo, ó Filho de Deus. De fato, não existe a menor relação, o menor alinhamento de propósitos e de caráter entre o inferno, entre as forças infernais e o nosso Senhor Jesus Cristo. Caráter desse inimigo é essencialmente maligno. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo descreve, precisa e muito meticulosamente esse caráter dessas forças malignas e infernais. São seres sobrenaturais de um poder extraordinário, são seres que atacam pessoalmente. E ainda que seja verdade que podem se instalar em governos, em estruturas humanas, a verdade é que a Bíblia inteira declara que existe uma peleja pelo domínio da sua vida, da minha vida, da vida humana, da parte desses agentes do inferno. A palavra de Deus indica, apenas para a gente compreender esses níveis de intervenção possível, maligna, na vida humana, que há 3 formas em que, frequentemente, Satanás e os seus agentes infernais atacam a vida humana. Aqui existe uma descrição, como já lhes falei, quase que grotesca, gravíssima, extremada, de uma forma de intervenção maligna na vida de alguém. Forma aqui descrita é de possessão demoníaca. Alguém, segundo o que o texto descreve, endemoninhado. Significa dizer, fez do seu coração um ninho, um abrigo para Satanás e agentes infernais. E esse tipo de intervenção maligna só se pode evitar completamente quando se está com a casa da alma, da vida e do coração habitada pelo Espírito de Jesus. Razão pela qual é possível afirmar, sem chance de errar, que quem é de Jesus, aquele cuja casa é habitada pelo Espírito de Deus, não pode passar por uma experiência trágica, dramática, miserável assim. Mas a palavra de Deus o tempo todo indica também que há 2 outras maneiras dessas forças infernais pressionarem a vida humana. Uma forma é descrita extensivamente nas orações dos Salmos: pressão, opressão maligna. O texto é grave, aliás, os textos são graves. Por exemplo, Salmo capítulo 18, verso 5, Davi declara o seguinte: cadeias infernais me cingiram. É Davi, o homem de Deus, orando, livre àquela altura da opressão, da pressão diabólica e satânica contra a sua vida. Mas ele diz, houve um tempo, um dia, uma situação de crise na minha vida em que eu me senti pressionado, oprimido por forças do inferno. Cadeias infernais me cingiram. Salmo 116, no mesmo tom e da mesma forma, Davi ora: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Homem de Deus, ele não está tratando aqui de possessão demoníaca, mas de uma pressão satânica, apertando-lhe a mente, os sentimentos, o coração. Salmo 143 também, Salmo de Davi, versículo 3. Atende, Senhor, a minha oração, dá-te pressa em acudir-me, pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. O que seria isso, senão uma opressão pesadíssima, perpetrada pelo inferno contra o homem de Deus? O texto da palavra de Deus diz que você e eu, salvos em Jesus,
E os não salvos, mais ainda, estamos também sujeitos a uma terceira forma de pressão de intervenção do inferno. São as tentações, às quais o próprio Cristo se viu exposto. Mateus capítulo 4, verso 1. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E segue-se um diálogo de Satanás com Cristo, em que Satanás revela o seu jeito ousado e ardiloso de agir e de tentar. Você deve se lembrar do texto de Mateus capítulo 16, em que Pedro, depois de ter pronunciado uma declaração do Espírito do Senhor nos seus lábios, a partir do seu coração, chama Jesus num canto, quando Jesus começou a falar da Via Crucis, do Calvário, que o esperava um pouco mais adiante, e diz: Jesus, de jeito nenhum, isso não vai te acontecer, de forma nenhuma. Você se lembra o que Jesus disse para Pedro? Era Pedro. Você se lembra? Arreda Satanás. Pedro não estava naquela hora possesso de espírito maligno, não. Mas Satanás, tentando, cochichou alguma coisa que Pedro agasalhou no seu coração e jogou para cima de Jesus. E Jesus percebeu que se tratava da voz do inferno e de Satanás se valendo da boca de Pedro. E o repreendeu naquela hora dessa forma, grave e séria. Tentações, como a descrita lá no livro de Gênesis, no comecinho, você se lembra aquela conversa da serpente. É assim que Deus disse, e torcendo as palavras de Deus. Os campos dos ataques infernais são esses que já fomos descrevendo aqui. A mente, ambiente de altas pelejas. E sem que a gente entre aqui no mérito daquilo que o inferno pode, Satanás pode ou não pode fazer, mas a verdade é que a mente é um campo de grandes batalhas o tempo todo. Na questão da evangelização, Paulo diz: destruindo sofismas e levando cativo todo pensamento à presença de Cristo e à presença de Deus. Existe um conflito nesse ambiente aqui. Mateus capítulo 13, parábola do semeador. A semente que caiu à beira do caminho e que as aves passam e recolhem, colhem, Jesus interpretou a metáfora dizendo: a semente que caiu à beira do caminho é aquele que ouve a palavra e não a compreende. Vindo o maligno, lhe arrebata do coração o que havia sido plantado no seu íntimo. O ambiente das emoções, palco de grandes batalhas. Isso, de um lado, é verdade absoluta, que nem toda enfermidade emocional vem como pressão infernal na nossa vida, que precisa de tratamento médico, sim, que tem a ver com desajustes físico-químicos. E não é nada para a gente ficar expulsando demônio de quem quer que seja, achando que tudo é pressão maligna, mas que o maligno pode pressionar as emoções, pode. Os textos dos Salmos o indicam com fartura, conforme eu fui citando daqui. O corpo, Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 10, ele diz assim, capítulo 12: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ele contava das experiências maravilhosas que teve com Deus, pelo Espírito Santo, subir até o terceiro céu, e diz ele: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, enviado para me esbofetear. Por conta do que 3 vezes clamei ao Senhor, até que o Senhor o acalmou, dizendo: a minha graça te basta. Espinho na carne, mensageiro de Satanás, para o esbofetear. Paulo, homem de Deus,
comportamento pode ser ditado por uma intervenção e pressão do inferno, dos demônios e de Satanás contra, inclusive, gente do povo de Deus. Esse homem aqui, esses dois, aliás, representam a síntese dramática, super trágica, agudíssima dessa concentração de domínio tirânico dos poderes infernais contra alguém. Domínio da mente, das emoções, do corpo, do comportamento. Furiosos, loucos, andando nos sepulcros, vivendo em torno da morte. Domínio total, expressão máxima dessa possibilidade. A palavra de Deus indica que o inferno, Satanás e estes seus agentes operam de maneira escancarada, como nesse caso, não havia dúvida do que se tratava naquele caso ali, uma forma violenta de se manifestar, mas também e frequentemente há formas provavelmente muito mais perigosas de uma intervenção, de um ataque. São formas ardilosas, sutis. Paulo, escrevendo aos Coríntios, também em sua segunda carta, no capítulo 2, ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os ardis. E na carta aos Efésios, capítulo 6, que já citei, verso 11, ele diz: para que vocês possam resistir contra as ciladas do diabo. São situações armadas de maneira subreptícia, escondida, disfarçada. Paulo, nesse sentido, avança para dizer que não é de se admirar, porque o próprio Satanás se traveste de anjo de luz. Diz Paulo: não é, portanto, surpreendente que os seus ministros se apresentem como ministros de justiça. E por que dizer isso? Porque a palavra do Senhor também, Mateus capítulo 24, verso 24, diz que nesses últimos tempos, nessa era já inaugurada que estamos a viver, muitos vão se disfarçar de profetas do Senhor, tentando enganar, disse Jesus, se possível, até os salvos e eleitos. E a verdade é que, frequentemente, a gente é extremamente ingênuo no sentido de tomar por verdade da vida interior algum tipo de aparência. Alguém que ore bem, alguém que diga algumas palavras. Vocês perceberam que esses demônios disseram alguma coisa verdadeira? O que temos nós contigo? Verdade absoluta. Ó Filho de Deus, outra verdade. Na tentação e no confronto direto de Satanás com Jesus, Mateus capítulo 4, Satanás ousou citar a Bíblia, a palavra de Deus, para tentar a Jesus. Nessa forma de operar tentações contra as nossas vidas, um dos ardis de Satanás é distorcer ou torcer a palavra de Deus, como fez com Jesus. Citou a palavra certa, fora do contexto em que ela se deveria aplicar. Por isso você precisa conhecer a Bíblia. Por isso a importância da escola bíblica. Por isso a importância de você se dedicar ao estudo sério das Escrituras Sagradas. Nos seus ardis infernais, frequentemente essas forças demoníacas, poderosíssimas, além de torcerem a palavra, além de mal aplicarem a palavra, fora do seu contexto, frequentemente tomam algum fato
que é em si verdade e generalizam essa situação para deixar você mal. Por exemplo, Elias, homem de Deus, se viu assim, num confronto sério e grave, super deprimido, abatido, abalado, e raciocinou como frequentemente a gente raciocina, quando, por exemplo, se decepciona com alguém, com a igreja mesmo. O inferno vai tentar pegar aquele fato objetivo e verdadeiro e fazer daquilo uma ideia generalizada. Foi o que fez Elias. Senhor, todos se desviaram e fiquei eu aqui só. E Deus intervém para lhe dizer, não, você não ficou só. Há outros 7.000 com você que não dobraram os seus joelhos a Baal. Salmo 116, o salmista diz assim, eu disse na minha enfermidade, todo homem é mentiroso. Será que isso não poderia se passar na sua mente, no seu coração, diante de uma decepção séria e grave com alguém? Não, não adianta. Esse pessoal é muito complicado para eu conviver com eles. Não dá, todo mundo é assim, é tudo farinha do mesmo saco. Já ouviu? Ou só eu que ouvi? Como fazer um enfrentamento vencedor de conformidade com o que a Bíblia me ensina? Haveria muito para dizer, mas ficando aqui com o texto que a gente acabou de ler, em primeiro lugar, o poder sobrenatural dessas hostes infernais sempre haverá de se curvar ao poder do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma lição maravilhosa. Nesse diálogo, você viu? Verso 31. Então os demônios, e eram legiões, lhe rogavam. Então os demônios lhe rogavam. Sempre haverá de ser assim, um conflito de forças superpoderosas, de um lado as forças infernais, as quais eu jamais devo subestimar, são poderosas, são agressivas, são ardilosas, são disfarçadas, são violentas, como comenta pastor John Stott, agem eventualmente com valentia, e de outro lado, com fraude. É o personagem valentão alternando-se com o trapaceiro. É assim que o inferno age contra a minha vida e a sua vida. Mas estas hostes infernais sempre haverão de se curvar ante o poder do Deus Todo-Poderoso que se manifestou em Jesus Cristo. Se assim é, a forma de eu vencer é andando ao lado de Jesus, deixando que meu coração seja a plena habitação, como cantamos aqui muitas vezes. Senhor, faz da minha vida a casa, a morada de Deus, todos os dias, o tempo todo, mais e mais. Não quero ter casa vazia, mas casa habitada plenamente pelo Espírito de Jesus. Vaso cheio, pleno, vida perto de Jesus. É assim que andavam os discípulos, foi assim que andavam os discípulos, um caminho intransitável, perigosíssimo, dominado por legiões de demônios, mas porque estavam com Jesus, os discípulos não tiveram medo de passar por aquela região de Gadara. Talvez pudesse ocorrer a você o seguinte, bom, se o Senhor já venceu todas as coisas, existe um texto maravilhoso que anotei aqui, é preciso dizer e ler esse texto, Colossenses capítulo 2, versículo 15, o texto diz assim, Jesus, na cruz do Calvário, com sua obra redentora, despojando os principados e as potestades, referência a demônios e a Satanás, Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando deles na cruz. Bendito seja o nome do vitorioso Senhor da nossa vida e da nossa salvação. A pergunta poderia ser: bom, mas se Jesus já triunfou na cruz, por que é que eles tocam terror, o horror, pressionam, oprimem, tentam? É como se fosse um réu condenado à prisão perpétua e à morte, ou à morte, cuja sentença já está totalmente definida, mas ele continua por alguma circunstância ainda solto. Assim acontece com essas entidades malignas. Você viu o que eles mesmos disseram? Senhor, viestes atormentar-nos antes do tempo. Sabem bem essas forças infernais que haverá um dia em que serão aprisionadas definitivamente e para sempre no inferno. Enquanto isso, você e eu precisamos nos preparar para esse enfrentamento, de posse plena da vitória. Se você é de Jesus, se eu sou de Jesus, vitória completamente garantida, mas que envolve e implica numa luta pessoal, constante, contínua. É o poder de Jesus. É andando com Jesus, deixando-se habitar plenamente por Ele. Mas há duas recomendações a mais que eu quero lembrar aqui para vocês, que são bíblicas e destacadas o tempo todo quando se trata de conflito espiritual, batalha espiritual. Vigilância e prontidão. Uma das razões que nos levam, que devem nos levar a estudar esse assunto, é para que eu não seja, vou repetir outra vez, ingênuo na minha forma de viver minha vida com Deus, para que eu não seja distraído. Não é para você ficar com medo, apavorado, vendo demônio atrás de porta, quarto escuro, essa loucura toda, sonhando com coisas assim, de jeito nenhum. Se você é do Senhor, se você é de Jesus, você tem que andar em paz com Ele. Salmo 91, salmo preciosíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não vai haver susto do terror noturno, nem da peste que assola na madrugada, nem dos demônios do meio-dia, nada disso. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas você precisa estar vigilante. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 5, ele diz assim a propósito desse assunto: sede sóbrios e vigilantes. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, lá no finalzinho. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Resistir-lhe firmes na fé. Não é para você ter medo, mas você tem que ser sóbrio e vigilante. A esse respeito, apenas para ilustrar o ponto, quem gosta de história já deve ter lido de um ataque devastador à marinha americana, perpetrado pelos japoneses, e que desencadeou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Aconteceu em dezembro de 1941, se eu guardei aqui a data certa. Pearl Harbor, um porto lá no Havaí. Japoneses, de maneira super engenhosa e dissimulada, disfarçada, ousadíssima, devastaram uma boa parte da marinha e da esquadra também dos Estados Unidos. Quase 2.500 soldados americanos mortos naquele ataque de surpresa. Pegaram os americanos distraídos. Você não pode ser pego de surpresa. Você precisa ter consciência dessas coisas e vigiar. E a outra orientação bíblica, nos mesmos termos, como já meditamos aqui nesses últimos dias, pastor Vande, pastor Cláudio falaram disso, Efésios capítulo 6, versículo 10. Tomai toda a armadura de Deus. E naquele texto, até o verso 20, Paulo
descreve e enumera 6 armas, 6 grandes armas, para concluir com toda a oração e súplica. É como se a oração fosse a grande arma, o grande armamento a permear o bom uso de todas as demais armas do armamento espiritual. Jesus mesmo, Marcos capítulo 9, num embate desses contra forças espirituais, libertando um homem jovem de possessão demoníaca, ele foi inquirido pelos seus discípulos: Senhor, por que nós não tivemos a capacidade de promover essa libertação? Você se lembra qual foi a resposta de Jesus? Marcos capítulo 9. Essa casta não sai senão com oração e jejum. E é por isso, reconhecendo que há castas instaladas aqui e acolá, pressionando a vida, fazendo força contra, que nós nos temos dedicado um grupo, em nome de toda a igreja, todos os dias, de 6h30 às 7h30 da manhã, os que podem, têm vindo aqui, porque entendemos que esse conflito tem que ser empreendido de joelhos, vigilantes, de joelhos, em oração, usando habilmente a palavra do Senhor. Última sugestão desse texto quanto a você resistir e vencer. Vocês perceberam o detalhe da escolha, estranha escolha, de um habitat para esses demônios? Eles pediram Jesus, rogaram a Jesus. Acabei não enfatizando aqui a prevalência do poder de Jesus sobre eles. Verso 32, pois ide, ordenou-lhes Jesus. O pedido não foi um pedido, foi uma súplica. Rogaram a Jesus, compreendendo que se tratava de um poder imensamente maior ao seu próprio. A palavra de Jesus, verso 32, é uma ordem, porque Jesus manda no inferno. Jesus opera de maneira soberana, também sobre as hostes infernais. Elas jamais vão poder prevalecer contra o homem e a mulher de Deus. Nunca. Escolheram o ambiente da lama e dos porcos para saírem. Se você quer ser um crente cheio do Espírito Santo, forte, firme, um vencedor, você precisa fugir do ambiente da lama e do cuidado dos porcos. Há uma discussão grande aqui sobre o que representava esse traço da história, esse detalhe de uma história estranha. Porque perderam-se 2.000 porcos, uma manada inteira, provavelmente a fonte de renda, de receita daquela cidade de Gadara. Aos judeus era uma abominação cuidar de porcos, mas esse grupo ali naquela região chamada de Decápolis, 10 cidades juntas ali, e aqui na cidade de Gadara, cuidavam. A metáfora indica que você precisa ser santo, buscar santidade, para que você se fortaleça no Senhor e consiga opor resistência eficaz e vitoriosa diante dos inimigos infernais. Josué capítulo 7, verso 10, verso 11, o texto diz que o povo de Deus, no enfrentamento de Jericó, recebeu uma ordem: não toquem no despojo de uma cidade chamada Ai. Um homem desobedeceu e tocou no despojo, escondeu uma capa roubada, e o povo foi derrotado. E Deus disse para Josué: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Vida desleixada, de crentes mesmo, gente de Deus, nunca vão viver a miserável, terrivelmente desgraçada experiência de uma possessão demoníaca, tal descrita aqui, mas podem se tornar crentes frágeis, fracos, não firmes, perdendo aqui e acolá batalhas que de outra maneira deveriam vencer.
A reação dessa cidade diante de Jesus é estranha. Rejeitam a Jesus. Não se sabe exatamente por quê. Lucas diz, por medo. Talvez medo de um poder estranho. Interessante. Não tiveram medo de que aqueles dois homens pudessem continuar habitando naquela região, naquelas vizinhanças, daquela forma, mas tiveram medo de Jesus. Alguns outros entendem que, na verdade, a questão tinha a ver com a perda dos porcos. Medo de que Jesus tumultuasse a ordem estabelecida, ordem lamentável de gente sob a tirania do inferno. Abrir-se para Jesus significa abrir mão de determinados valores que não prestam diante do maior valor, da pérola, do tesouro de valor incomparável que é Cristo. Gente amada, nós vamos orar nessa hora. Como lhes disse, sem que a gente exagere aqui e caia para o extremo de achar que tudo que tem acontecido de ruim, enfermidades, pressões daqui e da acolá, são operação direta do inferno, mas também não vamos cair para o outro lado, de perdermos a lucidez, porque essa é uma tática infernal também, de fazer com que você e eu andemos desapercebidos, sem vigilância, diante de um conflito espiritual que se passa o tempo todo contra a minha vida. Vamos ficar de pé outra vez, meus queridos irmãos e irmãs? Já oramos